aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Eu estou usando, e a que eu usei aqui, a que está aqui no livro, né? É a tradução do Novo Testamento da FEB, do Haroldo Dutra. Então, vamos lá, meus amigos. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste de forma justa. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita, que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Nos dias seguintes, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e ao que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. É isso aí, meus amigos. Essa é a parábola do bom samaritano. Uma parábola cheia de contexto histórico, uma parábola cheia de ensinamento teológico, né? E uma parábola com uma essência moral, espiritual, grandiosa, especialmente para os dias de hoje. Ela é atemporal, mas para os dias de hoje parece que ela ressoa ainda muito profundo nos nossos corações. E, Rafa, vou começar abrindo aqui a parábola para o nosso querido William já fazer os seus comentários iniciais, né? Eu li a parábola toda, mas a gente começa aí do comecinho. Vamos lá, William, tá contigo. O bacana aí, amigos e pessoal que nos acompanha, é ver que assim, o doutor da lei fez a pergunta, não uma pergunta no sentido de extrair de fato uma resposta de Jesus para a sua reflexão pessoal, não. O Haroldo coloca na tradução aqui para testá-lo, né? Algumas traduções colocam tentando-o. Ou seja, é aquele pessoal que vivia ali querendo colocar Jesus numa situação conflituosa, numa situação difícil. E Jesus demonstra que a sua sabedoria, porque ele sabia com quem estava falando, e quem perguntava e quem testava Jesus era alguém que conhecia profundamente as Escrituras. Tanto é que quando Jesus devolve a pergunta, né, ele responde perguntando, né, o que está escrito na lei? Como lês? E a resposta do doutor da lei foi impecável. Ele foi lá e trouxe ela na íntegra, corretíssima. E aqui é um ponto que eu vou puxar a reflexão, mas vocês fiquem à vontade também aqui para eventualmente voltar algum trecho, algum detalhe aqui.
que é aquilo que o Espiritismo, de certa forma, vem reforçar. De que não basta a gente conhecer, embora o conhecimento seja o primeiro passo para uma eventual prática, né? Lá na questão 780, do próprio progresso intelectual, caminhando ali na frente do progresso moral, porque é o conhecimento das coisas que vai nos dar o discernimento do que é certo e do que é errado. Mas não dá para ficar estagnado naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós apenas lemos. Porque a resposta foi correta. Mas, como Jesus conclui essa primeira parte, é que é talvez aqui a essência da parábola. Porque depois vem o exemplo, vem uma história que ele conta para mostrar aquilo que ele havia resumido numa frase simples. Faze isso e viverás. Né? Deixa eu ver como é que está na tradução aqui. Faze isso e viverás, também do Haroldo. Ou seja, faça aquilo que você já sabe. E aí eu me lembro de uma introdução do Papa, não me recordo agora, Papa, se foi no Conexão com Deus ou no Parábolas 2, quando você faz uma analogia muito bacana, que é deixar que o conhecimento, né, desça do cérebro e penetre o coração. Me marcou muito essa frase sua. Conexão, né? Porque é isso. Os fariseus fracassaram não foi por causa do conhecimento, foi pela falta da prática. Porque, na verdade, né, a expressão que se usa ainda hoje é faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque o que faltava nos fariseus, os doutores da lei, era a prática, porque o conhecimento eles já tinham. E como eram muito astutos, inteligentes, às vezes eles utilizavam o próprio conhecimento para distorcer uma eventual prática. E ficando apegado ali a termos, a interpretação literal, como nós, muitas vezes, ainda vemos hoje. Então, o convite de Jesus não é para a gente ignorar a busca pelo conhecimento, não é isso. Tanto que uma frase muito conhecida é: conhecereis a verdade vos fará livres, vos libertará. Jesus nos convida à busca pelo conhecimento. Não só conhecimento das Escrituras, conhecimento de livros considerados religiosos, conhecimento no sentido muito amplo. Porque vai nos libertando da ignorância, vai nos libertando daquilo que nos escraviza diante dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos, até por não saber discernir o que é certo e o que é errado, e mesmo quando não sabemos discernir, fazemos o errado, somos responsabilizados. Numa menor ou maior escala, mas somos responsabilizados. Então, Jesus nos convida ao conhecimento, a buscar a sabedoria, mas ele nos convida, acima de tudo, a praticar, respeitando, eu vi aqui a fala do Saulo no final, respeitando até o processo em que cada um de nós estamos, né? Não dá para a gente assim, eu vou ler aqui agora, e, puxa vida, vou praticar na essência, quem dera. A gente sente a dificuldade disso, por exemplo, quando a gente lê uma dieta. Puxa vida, eu ia na nutricionista, passava aquela dieta lá, quem dera bastasse ler. Pegava ali a dieta que ela me receitou, olha, vai de manhã cedo uma castanha do Pará, uma fruta e um ovo. Opa, beleza, né? Mas dava lá para as 10 da manhã, já vinha aquele cheiro da quitanda do lado, quitanda em São Paulo, eu sei que é diferente de Minas Gerais. Quitanda aqui é onde a gente compra rosca, pão de queijo, bolo. E aí batia aquele cheiro, aí eu já pensava, eu acho que saiu um pudim ali agora. Aí eu lembrava da nutricionista, falava, mas você não pode pudim. Eu falava, mas já comi a castanha cedo e a fruta, o pudinzinho agora não faz mal. Então, quer dizer, e aí eu falhava, descumpria o que ela tinha me pedido. Mas é um processo, a gente precisa respeitar a maturidade de cada alma. Respeitar o momento de cada um, entre erros e acertos. É importante ter consciência dos próprios erros, sim, mas não perder de vista o faze isso e viverás. Não perder de vista de que o nosso objetivo é buscar a prática daquilo que Jesus não só nos ensinou, mas daquilo que ele fez. Por isso ele é colocado como modelo. Modelo é algo para ser copiado.
não conseguiremos copiá-lo na íntegra nessa encarnação. Não vamos, né, nos encher de culpa, não. Mas o esforço é nesse sentido. É buscar nele a inspiração para a prática, e ele, como guia, vai na frente, nos mostrando o caminho. Olha, vem por aqui, meus irmãos. E a gente desvia, cai, machuca, e cai na ribanceira, e volta da ribanceira, e tropeça. Mas o caminho está lá. Ele traçou o caminho para a gente. Faze isso e viverás, eu acho que é o ponto-chave aqui dessa primeira parte, né, da parábola. Rafa, ó, eu vou fazer aqui, ó, que nem o Rafa fazia ontem, ó. Vocês querem ver? Deixa eu ver aqui como é que é, Rafa. Você deixa aqui o Rafa aqui, ó. Vai assustar, ó. Assim? Oh, peraí. É aqui, ó. Ah, isso, Rafa, pronto. Isso aí. Vai assustar mais o público, né? A gente não é tão bonito assim, gente. O William foi muito feliz nas palavras dele. A parábola do bom samaritano é essa bandeira, né, de irmandade, né? Jesus vem trazer para a gente um tratado de irmandade. Nós somos irmãos, né? E nós apenas nos separamos enquanto castas, enquanto religiões, enquanto times de futebol, política, por questões meramente materiais, interesses pessoais, né? E o que a gente vê no Mestre da Lei é esse interesse pessoal. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ela é muito bonita, que é de Kardec, faz a pergunta, eu não me recordo o número da questão, mas ele diz, tirando os defeitos, as imperfeições, tirando tudo que a gente precisa resolver nessa encarnação, ou nas próximas, né? O que restaria resolver? E os espíritos respondem a Kardec, o interesse pessoal. Então, essa pergunta foi muito forte para mim, porque o interesse pessoal aqui é muito marcante nesse Mestre da Lei. Muito marcante. Ele estava ali, como o William disse, com as suas convicções, com as suas percepções, não estava aberto a questionamentos, não estava aberto a aprendizados. Estava apenas na parte horizontal do conhecimento, não estava, estava apenas na parte vertical do conhecimento, e o que a gente precisa, na verdade, aprender com esse Mestre da Lei, e Jesus conta uma história para que a gente aprenda algum fundo moral, é que nós precisamos ser pessoas que mais perguntam do que respondem. Né? Kardec nos mostra isso no Livro dos Espíritos. Ele não era um homem de respostas e conclusões, era um homem de perguntas, era um homem de diálogo, era um homem de entendimento, e era um homem, como diz Camille Flammarion, que depois futuramente veio estudar para a psicologia junto com Charles Richer, Gabriel Delany, se juntou a tantos outros contemporâneos dele da época. Era o bom senso encarnado. Era o bom senso encarnado. Então, todas as vezes que nós nos colocamos numa discussão afirmando saber tudo, afirmando ser doutor de todas as questões, isso não apenas sobre espiritismo, mas no meio familiar, apenas no nosso exercício profissional, quem tem certezas, a gente tem que ficar um pouco preocupado, porque o mundo ainda é formado de dúvidas. Nós somos formados pelas dúvidas, e são as dúvidas que nos tornam curiosos, nos tornam pessoas mais dedicadas ao interesse do conhecimento, a beber do conhecimento. Augusto Cury, o Gu talvez não goste muito dele, né? Estudante de psicologia como eu, mas Augusto Cury tem uma frase muito linda: bem-aventurados aqueles que têm dúvida, porque eles herdarão o reino dos conhecimentos. Olha que bonita, né? Expressão poética. Bem-aventurados aqueles que têm dúvidas. Mas esse homem tinha certezas. Esse homem se aproximava do governador do planeta. E seria ingenuidade nossa achar que o governador do planeta
não leu o perispírito dele, não leu as suas emoções, mas ele é tão carinhoso, tão verdadeiro, tão amoroso, que ele pergunta: o que leis? Ele dá a possibilidade. Jesus está trazendo aqui um processo de humanidade, porque todos nós temos direito a falar, a nos expressar. Jesus poderia ter falado tudo antes da colocação dele. Ele poderia ter respondido as questões, mas ele se permitiu o diálogo. Eu acho profunda essa humildade do Cristo, né? Isso que só talvez os espíritos mais evoluídos consigam. Ele faz isso com o cego Bartimeu, que o William também gosta dessa passagem, né? O que queres que eu faça? Será que o Cristo não sabia o que ele precisava? Mas ele nos dá a permissão de escolher o que nós queremos. E ele escolheu provocá-lo, escolheu testá-lo, escolheu colocá-lo em xeque. Então essa é a grande questão que eu vejo aqui, complementando, né, o que o William trouxe, do amar, da caridade, do verdadeiro espírita, né? Kardec vem dizer que o verdadeiro espírita é aquele, o verdadeiro, né? Isso na viagem espírita. Veio ensinar para a gente que o verdadeiro espírita é aquele que conhece a filosofia espírita, aplica em si antes do outro. Olha como é que Kardec é. Kardec é profundo. Ele aplica em si a doutrina espírita para aplicar no outro. Faz concomitante. É óbvio, como o William disse, nós não somos anjos ainda. Mas a gente só vai dar um voo, um salto com os pés no chão. A gente só vai chegar na angelitude dando um impulso. E esse impulso é vivendo a vida material, é olhando o outro com legitimidade, né? Então, a presunção e certa arrogância desse mestre da lei, né, nos traz aqui concepções maravilhosas, para que Jesus, então, conte a parábola do bom samaritano, né? E como William disse, fazes isso e viverás. Poderia ter se recolhido, ficado com aquele ensinamento, ele poderia ter se mutado, né? Vamos dizer que um termo mais digital e virtual, ele poderia ter se mutado, ficado na dele, ter recebido a lição, mas ele continua o questionamento. Mas é o questionamento da presunção, não da humildade. É o questionamento de querer impor a sua convicção, de querer impor aquilo que você está pensando, aquilo que você acredita, né? E não uma troca, um diálogo. Por isso que a gente fica muito feliz quando escuta a história de Herculano Pires, porque ele fazia eventos, ele promovia eventos, principalmente no interior de São Paulo, Marília, né? Ele começou, talvez, aqui em Araraquara, né, também, alguns eventos. Então, Herculano Pires é um pioneiro. Ele trazia para os eventos debates. Olha, hoje a gente vai falar aqui da concepção e do aborto. Vamos debater sobre isso. Ele trazia pessoas que eram contra o aborto, pessoas que eram a favor. Estou dando como exemplo, né? Não sei as temáticas, eu não estava lá na época, eu estava no mundo espiritual ou no umbral. Eu não sei onde eu estava. Mas é o espírita convicto, é o espírita que não tem receio de conversar sobre as coisas, né? Como Herculano Pires mesmo diz no livro Centro Espírita, aquelas vozes postadas, e isso afasta as pessoas. Vocês imaginam, William e o Gustavo, se Jesus tivesse um colégio apostólico só formado por Estevãos, o quanto que a gente ficaria constrangido. E a gente gosta tanto de Paulo, por quê? Porque ele é como nós. Ele é falho, ele erra. A gente gosta de Pedro porque ele nega Jesus. A gente se identifica com ele pelas fragilidades, né? Então, nós aqui temos que escolher, enquanto discípulo de Jesus, se a gente quer ser o presunçoso ou o frágil, que se admite frágil, que se admite pobre ainda, né?
em termos de evolução espiritual, mas sabendo da possibilidade, né? Leon Denis fala isso, e o William pode falar até melhor, da potência que nós temos dentro de nós e o quanto isso pode ser fundamental para a nossa existência. Acho que são essas pontuações iniciais aqui que eu tenho. E você, Gustavo? Quais são as... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes do Gustavo fazer o belíssimo comentário que ele vai fazer. Quando você fala de presunção, Rafa, é interessantíssima essa palavra que você usa, até porque a gente está vendo aqui um doutor da lei, ou seja, alguém que possuía um título, alguém que possuía uma importância na sociedade, e do outro lado um carpinteiro, um Zé Ninguém, vamos assim dizer, né? Do tipo, eu sou doutor da lei, quem é você? Né? Tem aqui uns extremos, né? Alguém muito importante e alguém que, em termos de título, não tinha importância assim para a comunidade ali. Mas agora passa de novo, eu virei mediador, tá vendo? Eu passo a palavra agora para o Gustavo. Ó, tá contratado, gente, viu? Tá contratado. Eu vou tentar me esforçar aqui com alguma coisa, né, do que vocês já falaram, né? Acho que o William introduziu muito bem esses aspectos, e eu vou puxar aqui uma pinça da fala dar uma pinçada da fala do William, quando ele começou lá ao falar ao tentá-lo, né? Ou tentando, né? Ao tentar o mestre, né? Que foi para testá-lo, né? Em algumas traduções, ou tentá-lo, ou testá-lo, né? Que esse doutor da lei. E eu gosto muito de pensar quando a gente se debruça nessa parábola, de todo o contexto, né, que envolve ela. Embora ela está lá no finalzinho do capítulo 10 de Lucas, como a gente viu, ela vai começar muito antes. Né? Ela começa lá no capítulo 9, quando Jesus diz para os discípulos que ele desejaria ir para Jerusalém. Né? Ele fala para os discípulos que ele queria ir para Jerusalém, para os discípulos estava tudo certo, porque faz parte da tradição do povo judeu, né? Peregrinar a Jerusalém, ir até Jerusalém pelo menos uma vez, né? Na Páscoa ou nas outras na festa das tendas, né? E outros momentos, mas a Páscoa como sendo a mais importante. Só que Jesus diz para os discípulos que ele quer ir para Jerusalém, mas passando pela Samaria. E aí a coisa complica um pouco para os próprios discípulos. E emendando, vocês vão entender porque eu pensei essa frase aí do William, do testá-lo ou do tentá-lo, que ele chamou a atenção para esse ponto ali no comecinho. Eu vou pegar o que o Rafa falou sobre as separações que nós fazemos, né? Sobre as divisões que nós criamos. Porque quando Jesus diz que ele quer ir para Jerusalém, mas passando para Samaria, todo mundo torce o nariz, né? Os discípulos ali torcem o nariz, mas peraí, por que ele quer fazer isso? Por que ele quer ir para Jerusalém, mas ele quer escolher o caminho mais difícil, ele quer escolher o caminho mais longo e, o principal, por que ele quer passar pela Samaria? Aquele povo dividido, apartado de nós. Não é? Embora, vale a gente lembrar, e isso, meus amigos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer para a gente essa explicação. Não é? O povo hebreu, ali as suas tribos, as suas 12 tribos, depois da grande cisão, né, houve uma divisão das tribos do norte e das tribos do sul. E os samaritanos não eram assim
o povo mais benquisto para o povo judeu. O povo judeu, liderado aí pelas tribos de Judá, daí o nome, né, judeu, né? As tribos de Benjamim e Judá. E eles pegam, e aí? Eles pegam, e nessa grande cisão eles não se falam. E Kardec vai dizer ali que, inclusive, assassinatos, disputas, né? Existia um ódio muito grande. Existia uma divisão, existiam as castas, existiam as posições, como o Rafael colocou, como a gente gosta de se colocar. Não é muito grande. E Jesus faz esse caminho que é longo, tem João Evangelista, tem o encontro, não é, com a mulher samaritana, que a Sueli hoje nos brindou com esse encontro de forma tão carinhosa, como a Sueli costuma fazer, né? Sempre já é do feitio dela trazer com carinho esses ensinamentos de Jesus. E a gente vê que é uma viagem longa e Jesus não teve hospedagem, não é? Não teve hospedagem nesse caminho. Estava cansado, não é? Viajou aí longamente, os discípulos estavam cansados. E quando ele chega, ele já é recebido por esse doutor da lei. E aí entra a fala do William. Que ao invés de ter o mínimo, né, de um olhar para aqueles que estavam ali chegando naquele momento, ele já chega com o objetivo de testar Jesus, de tentar Jesus. Não é? Só que o doutor da lei é um cara que está ali estudando a vida toda. Né? William colocou isso na fala dele. A gente já tem o conhecimento, né? Nós estamos estudando muito e estamos buscando o conhecimento sempre, e é importantíssimo a gente ter esse conhecimento. E o William colocou a resposta de Jesus: faze isso e viverá. O doutor da lei, embora todo o conhecimento que ele tinha, ele já começa não tendo um olhar de compaixão e de misericórdia, né? De compreensão, ao menos, à situação daqueles viajores, daqueles peregrinos. Não é mesmo? Não tem. Ele já chega e já tenta testar o mestre. E é claro, né? É claro, o Rafael colocou. Ele não tinha noção com quem ele estava falando. Não tinha noção. Ele não tinha noção de que ele estava diante do governador espiritual do planeta Terra. Embora ele chame Jesus ali pelo título de mestre. Embora ele trate, talvez aí com uma certa ironia, né? Talvez com uma certa ironia. Mas o tratamento que ele dá a Jesus é de mestre. Mas o que me chama a atenção, antes de tudo isso, é exatamente esse olhar. Porque muitas vezes nós estamos nos debruçando nas casas espíritas, no conhecimento, em decorar o número da pergunta do Livro dos Espíritos, em saber a página que está a citação X, isso e aquilo. E quando o irmão chega cansado, fatigado, né, abatido com as dores da jornada que ele fez, da peregrinação que ele fez para chegar até ali, a gente recebe eles como? Né? Como é que a gente recebe esses amigos? Com a mesma postura do doutor da lei? Questionando, testando. A gente tem visto, e agora eu vou entrar um pouquinho ali no que o William falou, né, da pergunta de Jesus para o doutor da lei. O que está escrito na lei? Como lês? Assim, primeira coisa, você sabe o que está escrito. Então me fala o que está escrito.
e como você entende o que está escrito. Como é que dentro de você isso está fazendo sentido? Não é? E aí ele vai e dá a resposta que eu vou deixar aqui para perguntar para os dois, não é? Eu vou deixar para perguntar para vocês, mas a gente tem vivenciado, eu comentei isso com o Rafa, uma outra oportunidade, né? Numa ocasião que a gente estava conversando sobre um assunto que nós temos visto, e ontem até a gente bateu um papo com o Perry, e nisso a gente também falou um pouquinho. Nós temos visto na doutrina, né, uma doutrina que muitos, né, preocupados em falar, muitos preocupados apenas na fala, em falar, em falar, em falar, em falar. Mas e o aspecto prático? Como nós estamos lendo, porque a resposta de Jesus, o William colocou bem. Faze isso e viverá. Está uma ação. Então, de falar, não é? De falar, a gente já deve estar cansado. Não é? O Chico falava, mas falava pouco. Não é? O que o Chico mais fazia do que falava. Quando o Chico falava, ele falava pontualmente o que ele tinha que falar. Mas o aspecto da vida do Chico está na ação. O que Jesus está dizendo para o doutor da lei, e ele diz para todos nós, já começa por aí. Está na ação. Então a gente vê, às vezes aí, né, o William está falando, o William está expondo, o William está colocando, mas a gente vê o William no campo de ação. Eu posso falar daqueles que eu vejo, daqueles que a gente compartilha, né? Então a gente vê o William no campo de ação, arrumando doação de cama, arrumando doação de óculos, levantando para a cesta básica, arrumando para fazer isso, erguendo a casa para atender. Oi, Rafa? Fazendo pizza. Para arrecadar fundos. Exatamente. Então, mais do que a gente, às vezes, está preso no campo do conhecer, gente, que é importantíssimo e a gente tem que conhecer sempre, mas Jesus pede para o doutor da lei o quê? A ação. Faze isso. E parece-nos, não a doutrina, mas parece, pelo menos para nós, aqui num olhar de dentro, e eu gosto muito de trazer para dentro do nosso olhar, porque nós gostamos muito, às vezes, de atirar pedra nos nossos irmãos das outras denominações, mas nós não olhamos para o nosso quintal, né? E parece que a gente está tendo um movimento muito preocupado em só falar e pouco faz isso. E pouco faz isso. Né? Então, eu gostaria de contribuir aí com isso e já devolver para vocês com o seguinte: faz isso o quê? Né? Qual que foi a resposta ali? A gente leu, mas qual que é o primeiro contexto antes da gente entrar na historinha do bom samaritano? Porque é importante a gente, vocês, né, falarem um pouquinho dessa resposta que o doutor da lei dá e aí o do questionário que ele vai fazer para Jesus. Eu já falei um pouquinho aí, falei do William, vou falar do Rafa. A gente vê o Rafa falando, mas a gente vê o Rafa se movimentando, criando editora, levando paulada porque criou editora, tendo que mudar nome de editora, né, correndo atrás, assumindo o risco, colocando ali do próprio bolso para fazer o bem maior, né, para divulgar, para ajudar a Casa Espírita daqui, para ajudar o movimento dali, para auxiliar a Rede Amigo Espírita daqui. Olha a ação, gente. Né? Essa frase final que o William deixou para a gente, o William e o Rafa deixaram para a gente aí,
A frase final do Cristo diz muito para a gente nesse momento. Olha a ação. Eu acho que nós estamos muito no aspecto da fala e pouco no aspecto da vivência. Desculpa se eu deixei vocês em maus lençóis, mas como eu sou mediador e provocador, tem que falar. Eu quero destacar só um ponto aí, que você foi muito fraterno e não quis entrar numa treta da viagem do pessoal passando pela Samaria. Eu vi que você pulou aqui, mas eu não vou deixar passar, porque os discípulos tiveram uma ideia surpreendente, né? O pessoal nega o pouso, eles voltam para Jesus. Eu peguei aqui no Novo Testamento o Haroldo, e veja essa cara, tá, mestre? A gente tentou arrumar um pouso, não conseguimos. Nós tivemos uma ideia, claro que isso aqui são minhas palavras, né? Nós pensamos num trem aqui, né? Se fosse mineiro, os discípulos. E aí Tiago e João disseram: veja que fraternidade, meus amigos. Por isso que quando o Rafa colocou, né, que não pegou 12 Estevãos, pegou 12 seres falíveis, seres, né, cheio de conflito, igual a gente, com vontade de resolver na violência. O Simão Pedro arranca a orelha do soldado que prende Jesus, Jesus pega, faz um implantezinho para calma, Simão, né? Peraí, guarda a tua espada. Vejam a dica que João e Tiago deram para Jesus. Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Isso aqui chega a ser engraçado. Me permita, assim, porque assim, não deram pouso. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todo mundo então, porque se não tem para nós, não tem para eles, não tem para ninguém. Aí Jesus vai e coloca assim: não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Então isso aqui é um convite à paz, né? Primeiro, uma incitação à violência para resolver um conflito, e posteriormente Jesus convidando a uma atitude pacífica, né? Agora, a provocação muito boa que o Gustavo nos deixou é interessante, porque esse faze isso e viverás nem sempre vai ser como o samaritano fez, né? O samaritano, que é de quem menos se esperava, quer dizer, eles acabaram de ter um problema com os samaritanos. Aí Jesus conta uma parábola colocando um samaritano como o bom da história. Do tipo, tá vendo? Se a gente tivesse destruído a Samaria como vocês queriam, talvez, né, a gente poderia perder algo como aconteceu nessa parábola. Parábola, como vai dizer Karl Barth, é uma alegoria com um fundo moral. Não quer saber se aconteceu, se não aconteceu, mas é para a gente tirar o que há de moral nessa alegoria. Então, esse faz isso e viverás, hoje talvez não seria desse jeito. Mas há N formas. Né? Na pandemia, por exemplo, faz isso e viverás, talvez seja. O que é que a ciência diz? É que ele perguntou lá, o que é que a lei diz? Ah, a lei diz isso. O que é que a ciência diz? Então, faz isso. E viverás. Ah, mas eu fiz isso e morri, mesmo assim. Aí, nesse caso, porque realmente era a hora, né? Enfim, a gente não quer aqui dizer se todo mundo que morre é porque fez errado. Não quer, pelo amor de Deus. A gente vê situações as mais diferentes nessa pandemia, mas seria isso hoje, nesse contexto. Né? Porque se todo mundo tivesse feito a sua parte de maneira correta, as consequências danosas, seja em termos de morte de pessoas, seja nas consequências econômicas, nas consequências emocionais, tudo isso seria amenizado. Mas é por não fazermos isso no sentido correto, como nos é orientado, é que a gente acaba realmente tendo consequências mais difíceis. O faze isso e viverás, ele tem um sentido muito amplo. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão, porque às vezes o que nos falta é enxergar o outro. E já entrando um pouco aqui na parábola aqui mesmo, na história, o levita e o sacerdote, eles passam, mas não enxergam, ou se enxergam apenas com os olhos do corpo, não com os olhos da alma. Então, o que nos falta muitas vezes é ver, é olhar, é perceber a dor, a necessidade,
a situação do outro. E eu me recordo de uma história que o Wagner Moura conta, do Fraternidade Sem Fronteiras. Já contei isso várias vezes, mas ela é sempre muito, muito prática, de que certa vez ele estava no acampamento lá na África e, né, cheio de coisa para fazer, algum voluntário chega e fala: Wagner, tem uma mãe ali com uma criança no colo, está com algumas feridas, você consegue ir lá olhar a criança? O Wagner, na hora, ele conta isso, então só estou aqui reproduzindo, ele estava fazendo outras coisas, não estava, né, descansando, ele estava com outras ocupações. E ele falou: pede para ela vir depois, agora estou um pouco ocupado, tudo bem. Não sei se na segunda ou na terceira vez, quando essa mãe voltou, a pessoa já quase implorando, ele fala: tudo bem, deixa eu ir lá olhar a criança. E na medida em que ele chega e percebe a gravidade da situação, ele disse: puxa vida, eu não sou dermatologista, não entendo, né, que situação difícil. E aí ele se lembra de uma amiga no Brasil. Ele pensa: ela, eu acho que pode ajudar. Ele então faz uma ligação para essa amiga, não sei se uma chamada de vídeo, até porque tem pouco tempo isso, e essa amiga do Brasil consegue falar: não, eu conheço o acampamento que vocês estão, e aí tem um remédio. Prescreva esse remédio, peça para passar, que vai melhorar. Poucos dias, assim ele fez, poucos dias depois, a mãe retorna com a criança já com as feridas, já numa situação muito melhor do que a de outrora. E a reflexão que ele tira, o fundo disso, a consequência de tudo isso que ele vai nos relatar, é de que naquele momento o que ele precisava era apenas olhar para a criança. É o perceber, é ter de parar alguns segundos que seja para ver. E a partir desse ver, talvez eu não posso, mas alguém pode. Eu sou limitado, mas alguém talvez não é tanto quanto eu. E quando a gente para olhar uma situação, né, a gente vê isso em várias obras, inclusive o irmão Jacob, que não é meu irmão, é o irmão Jacob, é o do livro lá, né, o do Voltaire. Deus ajuda a criatura através das criaturas. Então, naquele momento, Deus ajuda a criança através do Wagner, mas que conseguiu ajudar através de uma outra criatura. E assim a rede de Deus entra em ação. Em que aqui o samaritano representa Deus para aquele caído. É Deus ajudando. Então você faz uma prece, aparece alguém e fala: é Deus. É Deus que chegou. No sentido literal, que absurdo, Deus não é um ser humano, mas naquele momento o homem era um representante, o samaritano era um representante de Deus, era um emissário, era um embaixador, ou num termo que nós utilizamos aqui, era um ministro, era alguém que falava em nome de Deus, ou não falava, agia em nome de Deus. Então, é isso, veja como que essa lição do Wagner é o faze isso e viverás. Num sentido mais simples, e que a gente não presta muita atenção, e que André Trigueiro vai chamar atenção num livro belíssimo, chamado A Força do Um, ele fala dos invisíveis, mas não dos desencarnados. A gente às vezes quer fazer um esforço para enxergar desencarnado e não enxerga os encarnados. E ele vem trazer exemplos, gente, que qualquer um pode fazer. Ele fala dos invisíveis que limpam os banheiros que nós visitamos na repartição pública, por exemplo. Num shopping center, eu dá até uma saudade de falar em shopping center, porque eu acho tão prático que tem um ano que eu não vou. Mas normalmente a gente entra no banheiro de um shopping, gente, cá entre nós, dá para comer lá dentro. Dá para você sentar no banheiro e comer, de tão cheiroso que é, de tão limpo. Mas aquela limpeza não caiu do céu. Veio um anjo, limpou e purificou o ambiente, alguém está limpando. E normalmente esse alguém está lá no banheiro, que ele fica o tempo todo, banheiro de shopping é assim. Toda hora tem alguém que praticamente passa ali 6, 8 horas todos os dias dentro do banheiro. E a gente passa por esse alguém que limpa, que deixa ele cheiroso e nem o cumprimenta. Cumprimentar alguém que limpa um banheiro de um shopping é um faze isso e viverás. Cumprimentar alguém que vem trazer um iFood na porta da minha casa, e eu trabalho com motoboys, atendo eles na minha profissão, a gente às vezes fala assim: motoqueiro é tudo doido, irresponsável.
Sabe por que eles são doidos e responsáveis? Tudo bem que alguns gostam da adrenalina, de andar rápido, de andar acelerado. É porque ganha pouco. E para poder ganhar um pouquinho mais, eles têm que acelerar mesmo. Colocar a vida deles e às vezes até dos outros em risco. Então, motoboy é uma classe que a gente vai refletir um pouco nela no futuro e dar mais valor. Que ele vem trazer comida quentinha na nossa casa e às vezes ele está a horas sem nem beber água. Ele tira aquela pizza cheirosa e nos entrega e ele está com fome. E às vezes se atrasa 5 minutos, a gente vai brigar com ele, mas a culpa não é dele porque ele já anda acelerado. A culpa talvez veio lá da produção, da expedição, porque o interesse dele não é demorar na entrega, é entregar rápido, para ganhar R$3 às vezes, R$4. E nossa também, né, William? Porque a gente também, a nossa também, porque a gente não quer esperar. A gente quer que chegue no tempo, que é o que está lá comprometido. E se não chegar, eu ligo reclamando. Justamente. Então, e a gente às vezes passa o cartão e nem boa noite fala. Nem obrigado. E nem oferece, amigão, você aceita uma água? Uma água para o motoboy? Então, fazer isso e viverás. Coisas simples. Então, como a gente não consegue pegar alguém, colocar num cavalo e levar para uma hospedaria e falar assim, isso aí é coisa para espírito evoluído. Isso aí é só noutra encarnação. E perde essas pequenas oportunidades, sabe? De enxergar o outro, de tornar como o André Trigueiro propõe, de tornar o invisível visível. E torná-lo visível pode mudar o dia dessa pessoa. A pessoa, quantas milhares de pessoas entram num shopping, no banheiro de um shopping, e quantas cumprimentam-na? E pessoas, se todos cumprimentassem, a alegria que essa pessoa, puxa, né? Meu trabalho está sendo reconhecido. Não só cumprimentar, mas elogiar. Falar, meu amigo, que banheiro cheiroso. Muito obrigado pelo seu trabalho. Quem varre a porta da nossa casa, quem recolhe o lixo da nossa lixeira. Enfim, se faz isso, ele é muito amplo e pequenos gestos podem modificar a vida de alguém e nos ajudar também, né? Porque isso também faz bem para quem faz. Ô, Rafa, com você aí, meu amigo, agora, porque depois eu quero perguntar quem que é meu próximo. Vocês estão falando aí, o William começou falando dos invisíveis, já deu uma introduzida, né? Mas por que eu pergunto também quem que é meu próximo? Mas eu vou deixar isso para daqui a pouco. Quero que você fale primeiro do Faz Isso, Viverás aí, e fazer o quê, né? Acho que o William falou com muita propriedade, né? O William destacou aqui excelentes fatos, né? Recortes. Eu queria fazer um apontamento aqui, corroborando aí com o William, o que ele disse, né? Dessas duas experiências que eu passei fazendo livros. Uma foi com o meu amigo e irmão também, que é sete-lagoano, de Minas, mas hoje mora em Recife, que é o Rafael Lavarini, e ele fez um livro, né, Prisioneiros do Cristo. Vou falar aqui porque não tem problema algum, acho que ele não vai se sentir ofendido por isso. E ele colocou o número do WhatsApp ali, de vendas, né, tudo mais, só que aquele número era dele. E alguns livros atrasavam. Né, a gente sabe que as entregas, né, nem sempre acontecem, né, no tempo certo, né, por conta da logística. Por mais que você se esforce para que um livro chegue na casa de alguém tão logo, né, um trabalho tão hercúleo, e o Gustavo, o William já perceberam isso, que fazer um livro é um trabalho bem difícil, né? O Gustavo está sentindo agora na pele também o que é isso. E as pessoas começaram... Esses livros que foram extraviados, que não chegaram na casa das pessoas, as pessoas começaram a ofender aquele número de WhatsApp. Começaram a ofender. Espíritas. Entendeu? Espíritas. Então, depois de algum tempo, alguns dias, ele sendo ofendido, ele começou a mandar uma mensagem para todos. Quem está falando nesse número aqui é o Rafael. Todos pediram desculpas, pelo amor de Deus. Não era isso que eu queria dizer. Não, eu entendo. Chegou atrasado, tudo bem, pode demorar mais 2 meses. Olha a experiência que ele passou. Ele precisou dizer que era ele. Gente, desculpa, sou eu que estou escrevendo aqui.
São 500 livros, às vezes os 500 não chegam, mas chegam 495,5. A gente sabe da dificuldade. Então, é muito importante isso. Outro dia eu estava também numa praia em Arraial do Cabo, esse ano, né, janeiro, as coisas estavam mais tranquilas, a gente achava que a pandemia estava indo para o seu fim, mas não aconteceu. E eu vi um homem vestido de mate, não sei se vocês já provaram, porque tem pão de queijo em Minas, né, aqui em Minas, mas tem o mate lá do Rio, com mate e limão ainda, né? A pessoa coloca 75% de mate, 25% de limão, né? E a gente começou a observar que esse homem foi chamado lá em cima na praia, e a água e a areia tende a ser mais quente, quanto mais distante, né? O William está bem branquinho, né? Acho que não vê a praia tem um bom tempo, né? O Gustavo também. Eu posso falar nada, né? Mas, para a gente ficar com gostinho de querer ir à praia, mas a gente percebeu esse homem chegando próximo a uma barraca e voltando chorando, né? Então, assim, e a gente parou ele para conversar, botou ele sentado numa cadeira, ele começou a desabafar, né? Que já era a terceira vez que aquilo acontecia no dia, né? Que ele não tinha o que a mulher pediu e a mulher ofendeu ele, chamou ele de negro, né? E a gente acha que isso não acontece. A gente acha que isso não acontece. Essa parábola aqui é para mostrar para as pessoas, talvez por isso que ela é muito conhecida, mas pouco exercida, para mostrar que nós somos iguais. Quando a gente desencarna, a gente perde essa roupagem física. A gente fez até uma live com o Gu sobre isso. A gente que conhece a vida futura, nós que somos espíritas e sabemos da vida futura, nós deveríamos estar muito preocupados como tratamos os outros. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: missão do homem inteligente na Terra. Em uma encarnação eu posso vir bastante inteligente, mas na outra eu posso ter essa inteligência bloqueada. Ou por uma imposição dos benfeitores espirituais, na verdade das leis divinas, né, perdão, ou por um próprio pedido pessoal, né? A gente tem que sempre que respeitar as leis morais, as leis espirituais. Então nós não somos nada, nós somos muito pequenos, nós somos muito importantes para Deus, mas nós não somos deuses com D maiúsculo. Jesus diz: vós sois deuses com D minúsculo, né? Então a gente chega a algumas concepções. Alguns acham que são deuses, outros têm certeza. Outros têm certeza. Então, às vezes, a gente chega numa consulta médica, com todo respeito à classe médica, as pessoas nem olham para você. Só olham para o resultado, para o sintoma. Não enxergam que por trás daquele resultado, por trás daquela doença, existe uma enfermidade emocional. Que existe um acolhimento, um carinho, alguém que só precisa ser ouvido, a legitimar a dor do outro. Legitimar a dor do outro, se vai corroborando com o que o William falou, né? E quem é o meu próximo? Já puxando aqui para depois passar para vocês de uma vez, todos, né? Todos são os nossos próximos. Todos são nossos próximos. A parábola anterior que a gente conversou do administrador infiel, né, que o Saulo colocou, que na verdade a verdadeira tradução é o administrador da injustiça, né? Então lá tem um trecho que é muito bonito: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, no dia a dia, naquelas circunstâncias. Porque Jesus tem uma frase muito bonita no Evangelho: de que adianta que eles ganharam o mundo inteiro e perder a si mesmo? Né? Quando eu li essa frase, eu falei: nossa, às vezes a gente quer muito, né, das coisas materiais e acaba se perdendo. Posse, poder, desejo,
vaidade que todos nós temos. Todos nós temos. Estamos aprendendo a administrar isso. Não é verdade? Nós estamos aprendendo a administrar isso. Mas naquele pouco, como o William falou, ele já está 1 ano dentro de casa. Isso eu admiro demais. Mas ali com a família, ali com os parentes, naquele cotidiano, né, com as pessoas, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aquelas pessoas do movimento espírita que nós convivemos, né? O vizinho, a pessoa que está aqui perto, a nossa sogra, com todo respeito às sogras do Brasil, né? A todas elas, as santas sogras, que aturam genros falando mal delas, essa grande verdade, né? E nós temos que ter essa concepção, né, de que se eu conseguir perdoar o meu próximo, mais próximo, que é aquela pessoa que talvez seja aquela com que eu programei no mundo espiritual uma reconciliação, se eu conseguir exercer a bondade, se eu conseguir exercer a bondade com as pessoas que estão ali, próximas da gente, a gente vai conseguir fazer isso com todo mundo. E estará feito. Já estaremos vivendo o Evangelho. Então, vem aquela pergunta, para fechar aqui minha fala, já passar para vocês, das leis morais, que é uma das leis da sociedade. O que aconteceria com a nossa sociedade se os laços, né, de família se afrouxassem? E os espíritos respondem: o recrudescimento do egoísmo. Ora, nós somos família, né? Nessa encarnação eu sou papa, infelizmente já descarado, né? A gente conversou aqui ontem, sacerdote, mas eu posso ser irmão do William na próxima. Mas para eu conseguir essa vantagem para mim, ser irmão do Gustavo, do William, ser irmão de outras pessoas, eu preciso vencer a minha. Isso ainda é um tabu, gente. Família, né? A proximidade com a família. Outro dia levantaram uma questão, vou fechar aqui meu ponto, senão não para, das mulheres do movimento espírita serem palestrantes. A gente já mostrou várias aqui, existem. Temos sim que incentivar a presença das mulheres no movimento espírita. À tarde teremos 2, Ivana, Nazaré, amigas, teremos a Cris, teremos a Michele, teremos muitas outras amigas, a Alzira Bessa, que é lá de Sacramento, que faz um trabalho incrível com a obra de Eurípides, dando continuidade a esse trabalho bonito que ele vem desempenhando no mundo espiritual. Mas e os negros? Onde é que estão os negros no movimento espírita? Gustavo, William, né? Onde é que estão os pobres? Por que estamos tão distantes dos hospitais, das penitenciárias? Eu entendo que os hospitais, no momento, não dá para a gente visitar. É claro, eu estou falando de uma maneira geral. Porque os espíritas, isso eu tenho conversado muito com o Jacó e com o William, os espíritas de antes eram reconhecidos pela caridade. Então a gente olhava para o Chico e falava: nossa, que homem fantástico. Eu nunca conheci, eu tenho inveja de quem conheceu, falo isso sem problema nenhum. O Rossandro também tem inveja, a gente conversou aqui, né? O Rossandro tem inveja, o William tem inveja de quem conheceu o Chico, de estar na presença dele, né? Mas Hermínio de Miranda, Deolinda Morim, Jorge Andréia, gente, é uma lista, o Caibachu, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, todas as pessoas que conviveram com o espiritismo nascente daqui no Brasil. A gente fala também de um Herculano Pires. Todas elas eram conhecidas como pessoas que faziam campanha do quilo, que batiam, pediam comida, né? Que iam às ruas, que faziam trabalhos de desobsessão.
de esclarecimento espiritual. Hoje em dia nós somos conhecidos como pessoas de púlpito. Lá em Paulo Estevão está. O motivo que fez Gamaliel se tornar cristão foi o quê? Que os judeus estavam mais próximos dos púlpitos e os cristãos mais próximos dos doentes. Aí vem a frase de Jesus: eu vim para os doentes. Como William disse, se nós somos instrumentos da divindade, nós temos que estar mais próximos dos doentes. De alguém que tem câncer, de alguém que tem depressão, de alguém... né? Estamos falando aqui de não escolher um público e se destinar a ele apenas. Mas a caridade como um todo, a caridade material, a caridade moral, a caridade sentimental, um acolhimento. Quantas pessoas fantásticas trabalham no CVV, Instituto de Apoio à Vida. E quanto que isso pode reverberar, né? Tem um projeto maravilhoso, Refúgio 343, esse projeto maravilhoso do Fraternidade Sem Fronteiras. Essas coisas a gente tem que agarrar com as mãos, porque é a nossa forma de reparar o passado, né? E não apenas falar, como o Gustavo colocou aqui. Bom, falei muito. Para com vocês. Não fala até o final, viu? Agora eu... Tem que falar sim, pode parar com isso daí. Porque o William e o Rafa já trouxeram aí, né, essa pergunta que o doutor da lei faz para Jesus, né? Quem é meu próximo? Eles já entraram aí nesse tópico, não é? E trabalhar um pouquinho, porque às vezes o doutor da lei conhecia o que ele tinha que fazer, a gente viu ali na resposta que ele deu para Jesus, né? Faz isso, que depois Jesus diz para ele, faz isso. Então, ele conhecia o que tinha que ser feito. Mas a gente conhece também o que tem que ser feito, a gente já sabe o que tem que ser feito. Mas a gente gosta de fazer o quê? Criar um problema para não fazer o que a gente tem que fazer. Então, ele perguntou para Jesus quem é o próximo. E o William já trouxe ali, né, já entrou com os dois pés, né? Vamos dizer assim, que a gente está esquecendo de olhar, né, para todos como próximo. E é interessante que Jesus, quando ele narra a parábola do bom samaritano, ele não coloca identificação. Ele coloca um homem. Ele não falou se era judeu, ele não falou se era samaritano, ele não falou se era, né, o que era, não falou se era corintiano, não falou se era palmeirense. Pro Fluminense a gente sabe que ele não torceria. Só para pegar pro Rafa aí, né, William? Nem pro Vasco. Certamente ele era vascaíno, porque estava, né, numa situação bem difícil ali, né? Caído, então. Não falou o time, né, gente? Não falou partido político, não falou se ele era de direita, não falou se era de esquerda, não falou se era de... Não falou nada, ele falou um homem. Jesus colocou um homem caído. E é tão importante isso, William, você quer... E um tema muito em voga hoje, não citou orientação sexual. Não. Se era gay, se era bissexual, se era transexual. Não citou nenhuma condição, né? Não citou nada. Ele só colocou que um homem caiu na mão de assaltantes. Né? A dor, né? A dor, a dificuldade, quando ela visita a gente, né? Ela vai respeitar qualquer condição que a gente coloca. Tô fazendo pergunta para vocês, tá? Ela vai respeitar quanto eu tenho no banco, se eu tenho título de mestre, de doutor, ou se eu tenho o título de gari, de limpador de banheiro.
né? É só um homem. E nós temos visto espíritas de um lado, espíritas do outro lado, não é? A gente tem visto aí no nosso movimento espírita de esquerda, espírita de direita, espírita do Palmeiras, espírita do Corinthians, né? Tem isso porque Jesus colocou um homem, né? Um homem no sentido mais universal, né? Não nem no sentido separando mulher aí, mas no sentido mais universal de que quando a gente vai se deparar para o meu próximo, quando eu pergunto quem é meu próximo, é todo mundo. Né? A dor, a dificuldade, tudo nos iguala. Não é? E para aqueles que ainda acreditam que nada vai igualar, a morte iguala a todos por fim. Não é? A morte nos despoja de todos os títulos, de tudo. E ela nos coloca na mesma condição, nessa condição de um homem. E eu quero perguntar para vocês, né? Quem que é meu próximo, ô William? Você falou um pouco, mas eu quero que você fale mais. Né, ô Rafa? Quem que é meu próximo, né? Agora eu tô botado até o final. Agora é o William que vai... O próximo, como o Rafa colocou muito bem ali, são todos os irmãos em humanidade. Eu acho que o grande ensinamento do Evangelho é essa ideia de irmandade. Você fez uma introdução bem interessante. Que, mesmo que nós estejamos divididos por algumas questões de aparência, de orientação, de preferência política, de orientação sexual, de sexualidade, de gênero, de time de futebol, isso faz parte. Mas, num sentido amplo, a gente precisa se enxergar como irmãos. Então, é essa irmandade que vai, de fato, transformar o mundo. Quando a gente passar a olhar o outro, não naquilo que nos difere, mas naquilo que nos iguala. Porque o que nos difere são muitas coisas. E se a gente começa, peraí, eu só vou ajudar se e somente se ele for do mesmo time, da mesma cor de pele, da mesma orientação sexual, do mesmo gênero, da mesma orientação e opinião política, da mesma religião, e religião também distingue muito. Né? Quem já fez campanha do quilo sabe. Quando você fala assim, campanha do quilo, de onde? Do Grupo Espírita Leon Denis. Ah, a pessoa aqui, dono da casa, não está aqui não. É engraçado que nessa hora há uma inversão, né? O dono da casa vira empregado, pelo menos no momento. Então, assim, isso distingue. E a parábola do bom samaritano vem nos dizer que não existe isso, né? Que nós somos todos irmãos. Né? E eu tenho cá comigo que se o homem caído estivesse com a roupa de sacerdote, ele seria auxiliado pelo sacerdote. Se ele estivesse vestido como um levita, eu acredito, opinião minha, que ele seria auxiliado pelo levita. Como se um palmeirense estivesse caído no chão, passa um palmeirense e parece que o senso de irmandade fica mais aflorado do que se ele vê um corintiano. E assim, sucessivamente, a gente vê o Big Brother trazendo questões aí, mesmo quem não assiste Big Brother, não tem como não ficar sabendo, né, das tretas que acontecem. E às vezes uma fala de uma pessoa, já é cancelada, perdeu milhões de seguidores, por conta de um detalhe que nos diferencia, ignorando todos os outros que nos iguala e que nos aproxima. Então, o que eu percebo aqui, pegando alguns detalhes, é que o próximo é aquele que mais precisa no momento. E que a gente percebe isso na prática com o amor de um pai e de uma mãe, mas mais em específico de uma mãe. Quando, por exemplo, a gente observa naquelas famílias que eventualmente tem algum parente que dá mais trabalho, que vai preso, que está na vida do crime, e que a gente olha aquela mãe e ela está lá, indo no presídio visitar, e quando ele sai, a família inteira fala, não adianta, não tem conserto, e a mãe acredita, a mãe confia, a mãe acolhe, recebe, abraça, dá oportunidade, e o filho comete crime de novo, e ela vai na cadeia de novo, e leva comida, e leva roupa,
Porque naquele momento, aquele filho em específico, ele é o mais doente. E é ele o que vai mais necessitar do remédio do amor de mãe. Então, o mais próximo dentre vários filhos, naquele momento, é aquele. Porque ele é o que mais necessita. E o mesmo vale para a sociedade. O mais próximo de nós é aquele que está mais necessitado. E essa semana eu vi um exemplo muito bonito, Rafa, Gustavo. Na porta do local onde eu trabalho tem uma geladeira solidária. Fica 24 horas lá. A frase é assim: quem não tem, tira, quem tem, põe. Então, pessoas passam o dia inteiro, coloca comida, e morador de rua pega comida. E é uma loucura, vocês não acreditam. De gente que pega tudo e lá e leva embora. Enfim. E essa semana eu estava saindo, fiquei 8 meses home office. E voltei a trabalhar depois de uma mudança no meu local de trabalho. Tem mais ou menos uns 20 dias. Essa semana eu estava saindo, indo embora. Uma pessoa que mora na rua chegou, abriu a geladeira, não tinha nada. E é triste, corta o coração. E eu estava ali preparando para sair. Nisso, tinha uma pessoa que não era uma assistida pela geladeira, que estava ali passando e viu a cena. Quando ela viu a cena do morador de rua abrindo a geladeira, não tendo nada, porque às vezes acontece de não ter nada. Às vezes coincidiu de ter uma retirada muito grande, tem uma organização que vai lá e abastece de tempos em tempos, além dos voluntários, né, esporádicos. E a pessoa fechou a geladeira e virou as costas e saía sem nada. Vinha passando uma pessoa pela rua, viu e chamou a pessoa, falou: vem cá. E eu fiquei observando, fiquei percebendo a cena. Ela pegou esse morador de rua, era hora do almoço, e levou num restaurante no quarteirão de baixo. Eu fiquei observando. E ela comprou a comida e deu para ele. Então, assim, naquele momento, o mais próximo dela mas era o mais próximo de mim mesmo. Só que ela teve a iniciativa que eu não tive. Então, e aí isso mexe com a gente, isso incomoda. E assim, isso incomoda no bom sentido, de nos tirar, às vezes, desse olhar mais passivo, desse olhar mais do realmente. Tem um horário que o pessoal leva marmita. E vai dando esse horário, vocês não acreditam. Vai aparecendo gente. E assim, eu pensei na hora, daqui a pouco chega a equipe da marmita. Mas a fome dele era naquela hora e ela tinha condições de ajudar e ela ajudou. Então esse é um exemplo prático que aconteceu comigo tem 2 dias e que mexeu muito comigo. Então, ficar atento, sabe? Podendo ajudar, vamos ajudar. Se não puder ajudar, porque às vezes eu sei que tem gente aqui que está ouvindo que às vezes está com dificuldade de se manter vivo também, de comprar comida. Então, às vezes não pode, fala, não tem condições. Mas vamos fazer uma prece, vamos, né, vibrar, vamos, enfim, alguma coisa dá para ser feito mesmo quando a gente não tem nada material para oferecer. Entra, né, William, no contexto da primeira parte da parábola do bom samaritano. Isso que você disse, né? Porque às vezes a gente pensa que é só a caridade material, né? Mas eu consigo muito bem, né, cuidar da ferida do outro, não é? Eu consigo muito bem colocar ele em cima do animal e carregar ele para uma hospedaria, para um abrigo, no aspecto, né, usando aí uma figura de linguagem, né, mas o abrigo do coração, do consolo, do ouvido, de uma fala amiga, porque às vezes a gente está mesmo nisso. E eu penso também que a gente deve se perguntar, né, porque Jesus pergunta para o doutor da lei o seguinte: quem se tornou próximo do que estava caído? Né? Quem se tornou próximo do caído? Não é que o caído ficou próximo de quem? Não, é quem se tornou próximo daquele que estava caído. E a resposta foi aquele que agiu com misericórdia. Aquele que cumpriu o quê? Aquele que cumpriu o mandamento lá, o faze isso. Né? O amar a Deus de todo o teu coração, todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. É aquele que fez esse movimento do amor. Hoje, né,
principalmente hoje, na situação que a gente está vivendo, né? O quanto a gente pode se tornar próximo daqueles que estão caídos, pelo simples fato da gente seguir aquilo que os médicos, né, que a ciência pede para a gente seguir, né, da gente adotar posturas de prevenção, de precaução, que é não aglomerar, que é usar máscara, sair de casa se for necessário, seguir as recomendações, não é? Olha o quanto a gente pode, com pequenos atos que não exigem muito de nós, dentro do nosso contexto que a gente está vivendo hoje, se tornar próximo daqueles que estão caídos, daqueles que estão esperando leito em hospital, leito em UTI, né? Daqueles que estão esperando, daqueles que estão trabalhando horas sem parar para poder dar conta de tudo isso que nós estamos vivendo. E basta a gente ter um pouco dessa misericórdia, né? Desse olhar do amar a Deus, porque eu só consigo amar a Deus, né? E amar o próximo se eu fizer esse movimento em relação ao próximo. Eu só consigo amar a Deus amando ao próximo porque o próximo hoje é o meu altar de adoração a Deus. Né? É onde eu vou exercer esse amor a Deus, o primeiro mandamento. É no próximo. E quantas circunstâncias nós temos, oportunidades de fazermos vibrações conjuntas para tanto que estão sofrendo, oportunidade da gente fazer. Eu vi aqui, William, um amigo aqui, né, o Sérgio, lá no Luz e Caridade, eles começaram a fazer evangelho no lar com as pessoas, online, com o celular. Né, eles ligam para a pessoa e fazem evangelho no lar. Teve um fato que aconteceu comigo, vocês querem ver uma coisa dessa de amar ao próximo? E nem sempre a gente está naqueles dias, né, que nós estamos tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Eu estou há 1 ano também em casa aqui, né? A gente está 1 ano em casa aqui. E às vezes a gente fica um pouquinho, né? Ali, e eu estava aqui em casa, estava naqueles dias que a gente fica mais reflexivo, com o coração um pouco mais, né, dolorido, e me tocou um telefone. Né? Mas eu estava numa outra ligação e não atendi. Eu falei, bom, eu não sei, não era conhecido, né? Eu vou ligar de volta, que às vezes é algum cliente, alguma questão. Liguei de volta para o número. A pessoa atendeu do outro lado, a pessoa falou, oi, quem está falando? Eu falei, olha, Gustavo, o senhor me ligou, o senhor queria falar aqui. Não, seu Gustavo, é o seguinte, eu faço parte de um grupo religioso, que não convém dizer qual é o grupo religioso que eu faço parte, mas nós criamos um movimento aqui, e é o seguinte, como a gente não pode sair de casa, a gente não pode fazer nada, nós pegamos nesse movimento, nesse grupo que nós criamos, nós sorteamos números aleatórios para ligar. E o número do senhor foi sorteado para ligar, e a gente liga e lê uma passagem da Bíblia, né, para a pessoa, se ela está disposta, porque é sempre bom a gente ouvir um pouco da passagem da Bíblia ou de Deus falando para a gente. E o número do senhor foi sorteado. Eu gostaria de saber se o senhor tem 2 minutos para ouvir qual foi o versículo que foi sorteado para o senhor. Eu falei, claro, meu amigo, pode ler, né? E o versículo, eu lembro até hoje, né? Que o versículo que foi sorteado foi meu filho, alguma coisa assim, Deus ouve todas as suas preces, né? Fique com seu coração que Deus ouve todas as suas preces. Fique com seu coração sereno que Deus ouve todas as suas preces. Era uma parte de Salmos que eles estavam lendo. Ele falou, era isso. Eu falei, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo e tal.
Ponto final, ele desligou, ele não quis colocar ensinamento religioso, da religião dele, ele não quis colocar nada, ele só trouxe isso. E ele se tornou próximo do caído aqui do outro lado, né? Que estava com o coração ali um pouco aflito nesse momento. E já encaminhando para os finais, né? Para as considerações finais, Rafa, William, façam as suas considerações finais. Meus amigos, está quase chegando a hora do sorteio, se preparem, que está chegando a hora do sorteio. Mas vamos ouvir as considerações finais aqui, do William, do Rafa. Eu acho que tem duas palavrinhas aí que são fundamentais nessa parábola, né? Compaixão e misericórdia. Acho que essas palavras, elas representam um pouco da essência do ensino de Jesus, né? E eu gostaria de encerrar, agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos. Vi que vários comentários do pessoal que me acompanha na Rádio Fraternidade, até achou que eu era uma pessoa mais velha, que tem essa voz, né, grave aqui, e normalmente fazem essa ligação. E aí achei bom porque a pessoa me achou jovem, né? Então isso é uma vantagem, né? Isso levanta a autoestima. Eu queria lembrar o Rafa um detalhe. Uma das últimas viagens que eu fiz antes da pandemia, que desde o dia 18 de março a gente entrou aqui no isolamento, foi no dia 6 e 7 de março, lá em Santo André. E no dia 7 de março, num sábado, o Rafa também fez ali o mesmo roteiro, praticamente, um roteiro parecido, lá no Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu tive a oportunidade de dar um abraço no Rafa, pessoalmente, é uma das últimas pessoas que eu abracei antes do isolamento, viu? Que nem meu pai e minha mãe, ultimamente, eu ando vendo e muito menos abraçando. Então, foi uma lembrança boa, quando você falou aqui de um ano e tal, eu falei, puxa vida, né? Tem esse episódio aí pré-pandemia. E eu queria fechar com uma reflexão, que uma vez eu fazendo um estudo dessa parábola, achei na internet, fiz uma reflexão também pessoal e acrescentei alguns detalhes aqui. Que essa parábola nos oferece, sob esse ponto de vista, e pode ser um pouco mais amplo, um pouco menos, de acordo com cada um, 3 maneiras de enxergar a vida. Uma é a maneira como os salteadores enxergam a vida, em que a frase poderia ser resumida assim: o que é meu, mas o que é seu deve ser meu também. Porque eles vão lá e tomam tudo daquilo que o homem tinha e deixam-no caído. Isso representa, simboliza não só o egoísmo, mas a ganância, a avareza. A gente poderia aqui abordar questões vinculadas a diversas coisas, né? Ao longo da história, no processo enfim, exploração de países, de escravos, ainda hoje, né, de diversas formas, enfim. O que é meu, mas o que é seu deve ser meu também. Então, os salteadores daquela época, de certa forma, continuam existindo ainda hoje. Nós temos a maneira de enxergar a vida sob o ponto de vista do levita e do sacerdote, que aí já é um pouco diferente. Que já é assim, o que é meu e o que é seu. Inclusive as próprias dores, né? Fica aqui, eu estou com os meus problemas, você fica com os seus, que é meio que o olhar da indiferença. Eu já não quero mais tomar o que é do outro. Eu não quero nem auxiliar o outro. É o famoso cada um por si. Cada um que se vire como dá conta, como consegue. E eu não tomo parte no problema do outro, não auxilio, não me movo na direção dele, não olho com os olhos da alma. O que é meu, o que é seu. Que é um mundo indiferente, que é um mundo, de certa forma, também egoísta, em que cada um resolve os seus problemas de uma maneira isolada. E tenho a maneira de enxergar a vida do ponto de vista do samaritano, que é o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Em que aí ele tem a disposição de compartilhar atenção, afeto, conhecimento, a gente não sabe os detalhes, muitas vezes recursos financeiros, como foi o caso ali, pagando a hospedaria. Então, o samaritano nos oferece uma maneira de enxergar a vida que eu acho que é uma maneira que será cada vez mais comum
mesmo quando tudo pareça desmoronar, e nos convidar ao isolamento social necessário, nos convidando aí a reflexões diferentes, mas como o Gustavo colocou, mesmo em isolamento, a gente consegue fazer alguma coisa e dizer que o que é meu, o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. E a oração de São Francisco nos faz esse convite, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. E aí vai trazendo, sempre colocando o indivíduo numa condição ativa, daquele que faz alguma coisa e viverá, como nos convidou Jesus lá no começo da parábola. E para encerrar de verdade agora, no livro da Esperança, Emmanuel, falando dessa parábola, tem um capítulo belíssimo chamado Psicologia da Caridade, em que ele vai dizer algo assim: no exercício do bem, falando do bom samaritano, no exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Essa fala de Emmanuel, eu chego a arrepiar só de falar e de lê-la aqui. Que ela possa nos inspirar sempre. Meus irmãos, obrigado. Obrigado a todos. A Juliana, lá de Montevidéu, sempre carinhosa com as nossas reflexões. Fiquem todos com Deus. Como a gente tem falado sempre, o momento da pandemia é grave. Se puder, fique em casa. Se tiver que sair, saia de máscara. Evite aglomeração. Esse é um gesto de amor próprio e de amor pelo outro. Então, vamos fazer a nossa parte para tudo isso passar e a gente poder aglomerar com segurança, abraçar, dar beijinho e fazer toda aquela festa que a gente sempre gostou. Meus irmãos, fiquem bem. Espero que todo mundo consiga, nesses dias seguintes aí, não só fazer a sua parte, mas fazer uma prece pelos nossos profissionais da saúde que estão esgotados. A pandemia não passou e eles estão aí se desdobrando para salvar vidas. Fiquem com Deus. Obrigado, meus amigos. Vou acompanhar aqui a reflexão de vocês agora, final, aí também. Rafa, com você. Antes, Rafa, de você falar, agradecer aos nossos amigos do Instagram também, que estão acompanhando também pelo Instagram aqui com a gente, né? Vamos lá, Rafa. A sua consideração final. Olha, eu vou ser muito rápido. Vou sintetizar aqui, porque o Gustavo é que vai fechar programa hoje, né? Então ele é o mediador. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, né? E tem uma frase muito bonita, infelizmente eu não consigo lembrar de onde que ela vem, mas é que nas ruas de Barcelona tinha um certo cartaz, né? Que a comida, a nossa comida é italiana, né? O nosso dicionário é grego, né? A dança africana, né? Então, a gente tem que perceber que nós somos muitos, né? Nós somos muitos, e cada cultura tem uma maneira de se expor, né? de se apresentar, de se manifestar. E é muito bonito cada cultura, é muito bonito cada arte, né? Cada dança, cada religião. Isso que o Gustavo recebeu de carinho, de amor, foi muito bonito, né? De pessoas de outra religião estão sempre ativas, né? E buscando o próximo. Mas, para fechar, eu gostaria de dizer que Deus não fala português, né? O idioma de Deus é o amor. A gente só vai encontrar Deus pela oração, pelo amor, pela fraternidade ao próximo, por diminuir as exigências com relação ao nosso amigo, ao nosso próximo, né? A indulgência, que é a caridade que Jesus tanto nos pede, e que nós possamos, nesse momento aqui, fazer preces pelo próximo. E pela gente também, porque o nosso próximo mais próximo, como colocaram aqui no chat, somos nós também. Então a gente precisa estar abastecido, precisa estar forte, precisa estar
preparado para enfrentar os desafios da vida. E tem momentos que nós precisamos ser os caídos. Precisamos de carinho, de afeto, né? de que alguém cuide de nós. Né? Nós cuidamos dos outros, outros cuidam de nós. Então, o importante é esse relacionamento com Deus, consigo mesmo, que a gente possa estar junto. Foi muito bom estar aqui com vocês, com o William, com o Gustavo, que é os dois grandes irmãos. Eu não tinha nem me recordava dessa viagem, viu, William? É verdade, nós nos encontramos em Santo André, rapaz, em março. E depois dali acabou. A gente não fez mais palestra, a gente não fez mais nada, mas fizemos bastante coisa online, né? Então, estamos aqui dando o que podemos, né? E se Deus quiser, a gente vai estar junto tão logo, né? Seja lá em Uberlândia, seja em Araraquara, seja em São Paulo, seja aqui no Rio, porque a gente tem muito trabalho para fazer. Se Deus quiser, estaremos juntos. Então, um abraço a todo mundo. Lembrando que vai ter o sorteio do livro aqui, né? Mas o Gustavo tem que fechar a série, né? E lembrar que o William, palavras de Quincas Veloso, né? Quincas, Daniel Nascimento. Vou trazer essas figuras aqui para cá, né? O Wellington. É que ele não está velho, ele está jovem há mais tempo. Eu a última vez que vi vocês foi também há um ano atrás, acho que foi, né? Um ano atrás, Uberlândia. Uberlândia, a gente esteve junto, né? A gente esteve junto um ano atrás aí em Uberlândia, pouquinho tempo que a gente esteve junto. Depois disso, também não nos vimos mais. Mas, como o Rafa falou, isso logo há de passar, se Deus quiser. Mas, meus amigos, eu também vou fechar de forma muito rápida. Eu nem vou fechar usando de palavras minhas, não. Eu vou fechar e depois vem o sorteio, então vocês fiquem aí, né? Mas eu vou fechar, né, com a ajuda lá do Casimiro Cunha, do Chico, né, num poema formidável de Casimiro Cunha que chama Nosso Irmão, né? Então eu gostaria de fechar com esse poema, e o Casimiro Cunha, pelas mãos do Chico, ele vai dizer pra gente que nesse poema assim, né? Se alguém te fala na rua, deitando lamentação, não passes despercebido, escuta que é nosso irmão. Ouviste o parente em casa, gritando em voz de trovão, não te aborreças por isso, tolera que é nosso irmão. Transformou-se o companheiro, agora rixa brigão, não te afastes, nem censures, suporta que é nosso irmão. O amigo a quem mais estimas ofendeu-te sem razão. Não te des ao derrotismo, perdoa que é nosso irmão. Padece, chora o vizinho, problemas em profusão. Não te demores no auxílio, coopera que é nosso irmão. Enxergaste o pequenino, sem roupa, sem lar, sem pão. Não permaneças de longe, acolhe que é nosso irmão. Viste o doente sozinho, no braseiro da aflição, não percas tempo em conversa, socorre que é nosso irmão. Tiveste do adversário pedradas de ingratidão, calando, segue servindo, desculpa que é nosso irmão. A quem te peça um favor, embora dizendo não, sem grito e sem aspareza, atende que é nosso irmão. Diante de todo aquele que sofre na provação, o Cristo pede silêncio, ampara que é nosso irmão. É sempre nosso irmão. É isso, né? Com esse poema aí que a gente queria concluir.